Amém? Diga assim: eu sou católico apostólico romano. Quem fundou a minha igreja? Foi Jesus. Vocês têm dúvida? Ainda bem, pelo amor de Deus, tá? Porque se tivesse eu jogava o microfone na testa de vocês. Muito bem. Então, diante dessa palavra, quem fundou nossa igreja foi Jesus. Eu fiquei cantando com vocês e me lembrei de quando eu era criança, que quem me ensinou o caminho da fé foi minha mãe, minha avó, meus catequistas, né? Eu lembro que a minha catequista era maravilhosa, então ela foi me ensinando o caminho, mas eu acho que o momento mais importante foi quando a gente é criança, que talvez a gente não percebeu, que a mãe da gente juntou a nossa mãozinha, colocou a mãozinha uma perto da outra e disse: vamos rezar uma Ave Maria, e a gente lá, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai, amém. Não é assim? A gente errou, e daí a pouco a gente foi acertando, e assim a gente foi aprendendo a Ave Maria pela nossa mãe, pela nossa avó, pelas pessoas que vieram antes de nós, e a nossa fé ela veio de geração em geração, até chegar até nós que estamos aqui na igreja. Então é muito importante a gente falar da igreja, que eu sou católico, mas que a igreja católica ela precisa da transmissão da fé, ela precisa que nós não tenhamos medo de falarmos para as pessoas que somos católicos. E eu digo para você, católico, por que às vezes eu sou um católico que fica me abrindo a outras doutrinas? Por que eu, como católico, eu fico cedendo a muitos outros ensinamentos? Porque na verdade existem falhas na igreja e que nós precisamos consertar, mas que nós precisamos procurar conhecer a igreja. Conhecendo a igreja, a gente vai vendo a riqueza, os valores, os ensinamentos. Eu sei que existem nós padres com as nossas falhas, existem líderes que têm os seus erros, mas a gente tem que pensar que o que me move para ir para a igreja, e eu fico dizendo para todo mundo, quando a gente vai para a igreja e tem algum problema, um dia eu dizia para uma pessoa que quando a gente deixa a igreja para procurar outra igreja, a gente talvez deixou a igreja porque não conheceu, e a gente só ama aquilo que a gente conhece. E quando eu deixo a igreja também por rivalidades, por disputas, por problemas, a gente começa a perceber que a gente talvez nunca foi na igreja por causa de Jesus. A gente corre o risco de largar a igreja por causa de uma pessoa ou de outra. Tá bom? Não podemos. Tá bom? Tem um problema com o ministro, vou largar a igreja. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que ser católico sempre. E hoje falamos de Pedro e Paulo, duas colunas. Coluna, vocês sabem para que serve, né? Sim ou não? Claro que sabe. Imagina se eu tirar aquela coluna que está ali dentro daquela parede, essa parede pode cair e matar todo mundo que está aqui dentro, não é verdade? Então, dentro de uma construção, a igreja, ela precisa de colunas. Dentro de uma casa, a casa precisa de colunas. Dentro de qualquer estrutura que você vai construir, ela precisa de colunas. Vejam que Jesus usou uma expressão, quem é esperto aqui sabe que quando você vai construir uma casa, quanto mais o terreno for sólido, melhor é a construção. Então, se você constrói uma casa num terreno pantanoso, você vai ter muita mais dificuldade para criar uma estrutura para que as paredes não venham a destruir-se, né? Então, quando você constrói uma casa, você precisa de coluna. E a construção da igreja de Deus, a construção da igreja de Jesus, ela se deu em cima de homens que eram colunas fundamentais da igreja. Paulo, hoje na carta que nós acabamos de ouvir agora, ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu defendi a corrida, eu defendi a fé, e eu completei em mim a corrida, né, e espero a coroa imperecível, lembrando que eu, Paulo, eu preguei integralmente o evangelho. Quando ele fala essa palavra integralmente, ele está dizendo assim, ó, eu dei a vida por causa do evangelho, eu não tirei uma palavra do ensinamento de Deus, eu, pela força do Espírito, eu preguei o que era realmente verdade, e que tem muita gente que às vezes adapta a verdade. Quando você pega as cartas de Paulo, elas são muito claras, mas vejam, como que pode um homem, né, pegar uma palavra de Deus, de repente pega aquela palavra e fala assim, não, vou adaptar a minha vontade. Então tem um monte de gente que tem feito isso por aí afora, e tomem cuidado com isso, tá bom? Então Paulo pregou integralmente, assim como Pedro. Então, para falar dessas duas colunas, vocês não levem a mal, mas a gente tem que contar um pouco de história, né? Porque senão a gente não ama, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Quem foi o nosso primeiro Papa? Pedro.
Pedro foi o primeiro papa da igreja. Hoje está o Papa Francisco, mas o primeiro papa da igreja chama Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Pedro era um homem, vamos contar um pouquinho da história dele. Se alguém dormir, eu vou largar e vou embora. Não pode dormir não, tá? Pedro foi um cara que, pregando o evangelho, não pregava o evangelho. O que havia no coração daquele homem? Um homem que morava lá na Galileia, né? E lá em Cafarnaum. Ele era pescador, tinha um grupo de barcos, número de barcos, com seu irmão André. Falava mais do que um idioma. Provavelmente, além de falar do aramaico, ele também falava a língua grega. Ele era um homem que conhecia muita gente, mas ele tinha sonhos, ele tinha planos. Vocês sabem que o povo judeu, a religião judaica, o povo de Israel, eles se julgavam um estado teocrático. É um estado onde Deus que mandava naquele estado todinho. Então eles eram uma promessa do próprio Deus. Imagine que Pedro estava ali, mas ele era um homem que naquele momento estava enfrentando umas dificuldades. Qual que era a dificuldade da vida dele? Ele era pescador, era um homem temente a Deus, mas vivia uma profissão de pescador, como a profissão de pastor, como a profissão de cobrador de impostos, eram meio consideradas umas profissões assim que não tinham muito valor. Por quê? Primeiro que um pescador, quando leva a rede para o mar, para pescar, ele não tem tempo de cumprir os preceitos religiosos como todo mundo fazia, e que era lei por lei ali, porque todo mundo cumprisse. Vejam que Pedro não conseguia viver talvez esses preceitos. E havia no coração desse homem, que estava ali junto com seu irmão, algumas aspirações. Por que nós, que somos uma nação escolhida por Deus, onde Deus é o Senhor da nossa vida, hoje nós estamos sob o jugo dos romanos? O Império Romano mandava naquela região todinha. Então, além do número exagerado de impostos, além de tudo a opressão que havia sobre aquela população, então o que aconteceu com Pedro? Pedro estava lá um dia pescando, e vocês sabem que uma pessoa quando pesca, naquela época, ela joga uma rede no mar, e a rede, ele demora talvez umas 3 horas para botar a rede no mar, e umas 3 horas para tirar a rede do mar, de modo seguro, para segurar os peixes dentro da rede. E um dia Jesus apareceu no mar da Galileia, lá em Cafarnaum, e viu Pedro, seus companheiros jogando a rede no mar, e ele viu que eles não pegaram peixe algum. Então Jesus olhou para eles e falou assim: olha, avancem para as águas mais profundas. Isso tudo parecia uma bobagem, mas o que é avançar para as águas mais profundas? Vocês sabem o que é isso? Então eu vou dizer, a tradução é essa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: você tem que ir muito mais além do que você já foi. Pode falar para a pessoa que está do seu lado. Você tem que ir muito mais além. Muito mais além. Aí vocês vão guardar isso na cabeça. Avancem para as águas mais profundas. Aí eles olharam para Jesus e lancem a rede à direita do vosso barco. E naquele momento Pedro olhou para ele e disse assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. Atiraram a rede ao mar e pegaram uma quantidade de peixes que os barcos não podiam nem puxar direito. Naquele momento Jesus olhou para Pedro e disse assim: venha comigo ser pescador de homens. Imediatamente Pedro largou a sua rede ali, a sua vida, e começou a seguir Jesus. Eu, na minha inspiração, no meu pensamento, eu acho que Pedro, ele era um homem que tinha muito temor a Deus. Mas eu gosto muito de Pedro, porque eu me lembro muito, não que eu tenha pretensão de dizer, mas Pedro parece muito comigo, ou eu me pareço muito com Pedro. Tá bom, gente? Por quê? Porque ele foi convidado por Jesus a largar as redes no mar e segui-lo. Só que naquele momento que ele começou a seguir Jesus, ele podia até ter sido inspirado pela palavra de Deus, mas havia na aspiração de Pedro um pensamento: puxa vida, esse homem, ele é um homem que fala com coragem, fala com audácia, e essa abundância mostra que ele tem um messianismo. Mas o que é messianismo? Um dia Deus virá, mas será que esse Deus virá para nos libertar de que forma? Eu acredito nesse momento que Pedro achava que Jesus seria um grande líder que viria para libertar o povo judeu dos romanos montado num cavalo, vencendo pela espada. Só que um tempo Pedro vai entender que não é por aí. Jesus não veio libertar pela guerra, ele veio libertar pela palavra, para ensinar o amor às pessoas. Então, enquanto um falava de guerra,
Jesus estava ensinando a falar de amor. Então, naquele momento, Pedro foi vivendo algumas coisas que você deve ter vivido também. Pedro, um dia, estava lá com Jesus, em momentos importantes. Você lembra que ele pegou uma faca e foi lá e cortou a orelha do soldado? Pois bem, Jesus foi lá e consertou a orelha do soldado e falou: guarda a tua espada, eu não vim para isso. Pedro guardou a espada dele. Mas antes de morrer, na cruz, Jesus teve momentos muito bonitos com os discípulos e com Pedro de modo particular. Jesus estava no Getsêmani, na hora que Jesus estava sofrendo, Pedro estava lá. Na hora que Jesus se transfigurou no Monte Tabor, Pedro estava lá. E em vários momentos Jesus estava com Pedro. Então, naquele momento, um dia, Jesus pregando o Evangelho, ele falou assim: Senhor, eu quero te dizer que o Senhor está tocando o meu coração, eu quero te dizer que eu seguirei o Senhor até onde quer que tu vás. Aí ele falou assim: Pedro, você não sabe o que você está falando, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus foi pegar a cruz. E aí Jesus também foi falar da cruz para Pedro e falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para a cruz, dê a sua vida por causa do Evangelho. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: que não te aconteça tal coisa, Senhor. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: vai-te embora, Satanás. Será que Jesus chamou Pedro de Satanás? Ele falou assim: vai-te embora, Satanás, para todos os pensamentos que muitas vezes nos impedem de viver a vontade de Deus. Mas eu fico do lado de Pedro ainda. Sabe por quê? Se você tem um grande amigo, você quer que esse amigo seu morra na cruz? Você não quer. A cruz era um objeto de condenação. Só ia para a cruz os malfeitores, as pessoas ruins, as pessoas que faziam mal. Então, como que pode aquele homem que havia pregado coisas boas morrer na cruz? Não é verdade? E aí, ele não entendeu a cruz e ele ficou com medo quando ele viu Jesus sofrendo, suando sangue, apanhando, levando um monte de chibatada, indo para a cruz, morrendo como malfeitor. E alguém olhava para ele e falava assim: você não é amigo dele? Não, não sou. Você não estava sentado com ele na mesa? Eu não sou. Você não é um dos seus seguidores? Tá? Eu não sou. Aí o galo cantou. E na hora que o galo cantou, ele viu a miséria humana dele. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita. E um dia Jesus olha para Pedro e vai de novo lá no Mar da Galileia e falou: volta. É aqui que eu te quero. Eu não falei que um dia você ia ser pescador de homens? Aí Pedro largou as redes e foi seguir Jesus de um modo diferente naquela hora. Aí o que acontece com Pedro? Pedro vai ter uma experiência da graça de Deus. E ele vai receber a efusão do Espírito Santo. Fala-se nos livros dos Atos dos Apóstolos que quando ele pregou o Evangelho, primeira vez, ele não converteu ninguém. Mas quando ele foi tomado pela força do Espírito Santo, ele converteu 5.000 homens sem considerar mulheres e crianças. E esse homem que era frágil, e por que vocês estão percebendo o que eu sinto parecido com Pedro? Porque volta e meia eu quero dizer sim a Deus e digo não. Volta e meia eu boto mais os meus medos na frente da minha mensagem. Volta e meia eu, de uma certa forma, eu me afasto da minha missão. Volta e meia Jesus fala: lança as redes, padre. E eu não lanço. Eu sou desobediente à palavra dele. Volta e meias, boto minha preguiça, meu medo, alguma coisa na minha frente. E tem hora que eu boto os meus planos na frente dos planos de Deus. Não é assim vocês também? Ou só eu? Não é verdade? Bom, tá longa a história, né? Mas é bonita, não é linda essa história? Aí Pedro então ficou tão cheio do Espírito Santo que ele tem uma cena da vida dele que eu gosto muito. Quando um dia ele estava entrando na porta do templo, havia um paralítico que estava lá há muito tempo. E o paralítico olhou para ele e falou assim: me dá uma esmola. Aí ele falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, toma a tua cama e anda. E aquele paralítico, vendo Pedro pleno de Deus, se levanta para uma vida nova. Então isso revela a intimidade que ele tinha com Deus. Bom, além desse evangelho, também no livro dos Atos dos Apóstolos tem que fala que Pedro, depois cheio do Espírito, ele olha para os judeus e disse assim: esse Jesus que vocês levaram para a cruz, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês colocaram na frente de Pilatos, esse Jesus, ele é o Rei, ele é o Salvador da vida, ele veio para nos salvar, ele é o Deus vivo que está no meio de nós. Vejam, isso é coragem, não é verdade? E aí, a primeira leitura de hoje fala que Pedro foi levado para a prisão. E chegando lá, ele foi
para ser martirizado, estava lá acorrentado, os anjos libertaram ele. Mas eu fico pensando, por que aconteceu com ele? Olha, ele estava lá e de repente ele se libertou da prisão. Tem uma história que não está na Bíblia, mas eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho muito forte. A Via Ápia, né, que a gente chama. E naquele momento, um dia, Pedro vinha pela Via Ápia caminhando, fugindo de Roma, fugindo do seu sofrimento humano, fugindo da cruz, fugindo do martírio. E aí naquele momento que Pedro estava fugindo, ele encontra Jesus que está indo para Roma, e ele fugindo de Roma. E Jesus apareceu ressuscitado para ele, e falou assim, e ele olhou para Jesus e falou assim: covardes, mestre, mestre, covardes, mestre, para onde vais? Essa foi a pergunta. E Jesus disse assim para ele: eu vou para Roma novamente morrer no teu lugar. E aí ele acordou, ele saiu daquele momento, e ele foi para Roma. Lá ele foi pego novamente, foi crucificado, morto de cabeça para baixo, porque ele pediu que ele não pudesse ser morto como Jesus. Não era digno ele morrer como Jesus, então ele queria ser morto crucificado de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro deu a vida por causa do Evangelho. Bom, percebam que talvez vocês vão falar assim: padre, por que o senhor quis contar essa história toda? Porque a gente não conhece. De uma certa forma a gente não conhece. E olha que eu não contei nem um terço do que tinha que ser contado. Mas o que eu quero que vocês entendam dessa história, que para mim hoje, no dia do martírio de São Pedro e São Paulo, eu não posso deixar de falar para vocês que Pedro ter morrido crucificado foi muito importante para a igreja. Sabe por quê? Porque para muitos a cruz parece fraqueza, mas naquele momento a cruz era um sinal de vitória. Eu combati como Paulo, bom combate, eu defendi a fé, eu completei a corrida. Então a cruz dele vai ser muito mais evangelizadora do que a gente imagina. Ele deu a vida por cada um de nós. E hoje, quando eu olho para trás e vejo que Pedro morreu na cruz, crucificado de cabeça para baixo, o que isso me faz? Me dá mais coragem para eu viver o Evangelho. Entenderam, gente? Se ele não tivesse talvez passado por isso, eu ia viver essa história de modo frágil. Mas quando eu olho para que ele passou por mim, eu penso, é isso que eu quero viver. Bom, ele e Paulo se conheceram no momento da história, mas os dois tiveram uma divergência, quase se pegaram na porrada um outro. Mentira, não é assim não. Pedro e Paulo tiveram pensamentos divergentes no sentido de pregar o Evangelho. Pedro achava que o Evangelho deveria ser pregado primeiramente para as pessoas que moravam só em Israel e que tinham se convertido a Jesus. Paulo não entendia dessa forma, ele acha que o Evangelho tinha que ir para todas as partes do mundo. Então Pedro pregou para o povo judeu e Paulo pregou para os gentios. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Contei a história do Pedro. Vocês querem um pouquinho a história do Paulo? Pode ser rapidinho, gente? Tudo bem? Vocês guardaram tudo? Se eu fizer uma pergunta sobre Pedro, vocês vão saber? Como é que Pedro foi morto? Isso, guardaram na cabeça, né? E ele morreu lá em Roma, né? E qual foi a frase? Você lembra da frase que ele falou com Jesus? Aquela frase em latim? Covades, né? Mas tudo bem, não precisa se preocupar com isso não vai cair na prova não essa, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar agora rapidinho a vida de Paulo. Saulo era o nome de Paulo antes. Saulo, o nome de Paulo era Saulo. Paulo, que era Saulo, então eu vou falar de Saulo, depois eu mudo para Paulo, senão vocês vão dar nó na cabeça. Saulo era um fariseu, que é um judeu forte, convicto, que vivia a lei, as regras religiosas. Mas além de ser judeu, fariseu, Saulo era um líder militar, era um poliglota, falava muitas línguas, várias línguas. Ele era amado pelo Império Romano, e ele era amado também pelos judeus que estavam ali em Israel. E ele tinha poder, imagina, o cara era poderoso, tinha tudo na mão dele, bens, tudo acontecia, imagina, o cara era poderoso. Um dia, ele mandou apedrejar até a morte um homem. Sabe quem ele mandou matar? Santo Estevão. Pela autoridade de Paulo, ele disse assim: apedrejai
Santo Estevão até a morte. As pessoas pegaram pedras nas mãos e tiraram a vida de Santo Estevão, porque ele era um cristão, porque ele estava vivendo o evangelho, pregando a palavra de Deus. Só que na hora que Santo Estevão estava morrendo, ali, pelas pedradas, Santo Estevão disse assim, as mesmas palavras que Jesus falou quando estava na cruz. Santo Estevão falou assim: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele disse assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele deu a vida por causa do evangelho. Não tem necessariamente uma ligação exata na hora, mas eu queria contar para vocês. Quando você vê uma pessoa que mesmo na cruz, no sofrimento dela, ela está testemunhando Deus, não dá uma mexida na gente? Quando uma pessoa, a gente vê ela com coragem, falando da fé dela. Quando Saulo viu Santo Estevão, aquele homem que ele tinha mandado apedrejar, com aquela fé toda, ele monta no cavalo dele e vai para Damasco. Ouviram? Ele montou onde? Ele montou no cavalo e foi para Damasco. Mas havia dentro dele um grito, um eco. Por que aquele cara que eu mandei apedrejar, ele tinha tanta força dentro dele? Por que aquele cara que eu mandei apedrejar, ele tinha tanto entusiasmo por Jesus? E ele começou a ficar vulnerável. Ele pensou assim: quem é esse Jesus que esse homem defende com a força da fé dele? E aí naquele momento aparece uma luz no céu assim, ó. Uma luz vai em cima da vida de Paulo, que era Saulo. E aí diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele cai do cavalo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você também precisa cair do cavalo. Pode falar para a pessoa que está do seu lado: você também precisa cair do cavalo. Tudo bem? Muito bem. Mas quando ele cai do cavalo, ele não cai apenas assim, mas ele cai e fica cego. E aí ele é levado para Damasco, e lá ele encontra o profeta Ananias, que vai rezar por ele, e daí a pouquinho as escamas que estavam no olho dele vão cair, e ele também volta a enxergar. Olha para quem está do seu lado e diz: você também precisa ficar cego. Pode falar para a pessoa que está do seu lado: você também precisa ficar cego. E aí ele volta a enxergar. Então aquele homem que, olha, era um homem altivo, era um homem que tinha poder, um homem que tinha vaidade, um homem que era orgulhoso, um homem que era tudo, ele tem que mudar o nome dele e deixa de ser Saulo para se tornar Paulo. E aí Paulo, ele vai começar a viver Jesus na vida dele de um modo tão intenso. E ele, que era um perseguidor de cristãos, vai passar a ser perseguido porque ele vira um cristão. E ele começa a pregar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas. Aquele homem que era duro escreveu uma carta que eu acho linda, a Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Olha que coisa linda. E aí ele vai falar de um amor verdadeiro, ele vai falar de coisas. Então, quando vocês quiserem fazer um retiro espiritual, peguem as cartas de Pedro, peguem as cartas de Paulo e leiam. Vocês vão ficar apaixonados. Quanta coisa linda que tem naquelas cartas. Estou demorando, gente? Eu não cheguei nem na metade. Mentira, calma. Mas aconteceu que então Saulo, ele vai pregar o evangelho, vai virar Paulo, vai pregar o evangelho, e um dia ele vai ser um cara que vai levar o evangelho para todos os lugares, e um dia ele vai ser preso, e ele vai chegar diante lá do imperador romano, e ele vai ser degolado. Não posso falar. De uma certa forma vão matar ele. Não posso falar, gente. Depois vocês falam, pai e mãe, tá? Já falou na cara. Cortaram o pescoço dele, pronto. Tiraram a vida dele por causa do evangelho. Ele deu a vida. Mataram. Naquela época matavam de modo muito chato. E assim, agora também matam de modo muito chato. E aí o que aconteceu? Ele deu a vida por causa do evangelho. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ele disse assim: combati o bom combate, eu defendi a fé, eu completei a corrida. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa é a história dos dois. Acabou a homilia? Acabou, gente, tá bom, não tem mais o que falar. Eu que só queria dizer para vocês o seguinte, ó. Eu sou católico.
E tudo que nós recebemos de fundamento, primeira mensagem que eu quero para hoje. O que há de mim em Paulo? O que há de Paulo em mim? E o que há de Pedro em mim? Pensa um pouquinho nesse momento. O que há de Paulo em você? O que há de Pedro na sua vida pessoal? Bom, de Pedro e Paulo existe a primeira mensagem que eles defenderam de modo verdadeiro. A segunda questão é a ousadia, é a coragem, é a obediência à palavra de Deus, é não ter medo do Evangelho. É isso que é a primeira mensagem do Evangelho de hoje, e que eu queria colocar no coração de vocês. Agora, hoje, eu sei que muitos de nós aqui temos parentes que vieram de outras, que estão em outras igrejas, tem muitas pessoas que estão em outros lugares, que não são na igreja católica, mas eu queria que qualquer um de vocês me mostrasse aqui qual foi a primeira igreja do mundo. Foi a igreja de Jesus, que foi a igreja católica. A palavra católica significa universal, e quem universalizou a igreja foi Pedro e Paulo, que levaram o evangelho para tudo quanto é lugar que podiam, junto, claro, com os outros apóstolos também. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: me mostrem uma igreja dos nossos irmãos que estão em outro lugar, que não tenha surgido da falta de perdão. Todas as igrejas surgiram da falta de perdão. E eu falo para vocês, Pedro e Paulo tiveram divergência, mas eles trabalharam um modo de viver a palavra e pregá-la. Sei que eu estou pregando aqui, talvez algum padre está vendo a minha pregação aqui agora e vai falar: o padre Beto está pregando de um jeito que eu não gostaria de pregar. Mas nem um pouquinho a gente mudou, que é o centro da vida da igreja, que é a Eucaristia, que é a palavra de Deus. Eu não fugi da Eucaristia, não é verdade? E é esses valores que nós precisamos defender. Nós precisamos dizer: eu sou feliz por ser católico, eu sou feliz porque na igreja católica eu encontro as respostas verdadeiras para a minha vida pessoal. E aí eu volto a dizer: eu só amo aquilo que eu conheço. Se eu não procurar crescer na minha vida de fé, qualquer ventinho vai me tirar do caminho de Deus. Então, em Paulo existe orgulho, vaidade, um homem poderoso, que não significou nada para Deus. Nada do que você tem em Deus precisa, a não ser de um coração aberto para que Ele possa fazer a palavra dele acontecer na sua vida. Pedro era um homem que poderia até naquele momento a gente olhar para ele e pensar ele era mais fraco. Mas Deus também precisava da fraqueza de Pedro, porque Ele sabia que Pedro se tornaria forte a partir do momento em que ele se desse a Deus. Então não existe um pouquinho de Pedro em mim? Existe um pouco de Paulo em mim? E que hoje Deus está pedindo de você assim, ó: vai um pouquinho mais para frente, eu preciso de você. Amém? Deus não precisa de você, mas Ele quer precisar de você. Ouviram o que o padre está falando? Vai lá, vamos repetir: Deus não precisa de mim, mas Ele quer precisar de mim. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer com essa frase? O que nós queremos dizer com essa frase? Há mais alegria em dar do que em receber. Rapidinho, me veio no coração, o padre está demorando, mas hoje, como a festa começa só meio-dia, eu hoje, quem não se emociona com essa leitura? Ó? Caríssimo, olha só. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, eu já estou indo para morrer. Aproxima-se o momento da minha partida. Eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, porque eu fiz tudo que eu podia fazer. Olha que lindo isso. Imagina quando um dia a gente estiver olhando lá para frente na nossa vida e falar assim: eu escolhi a melhor parte, eu fiz o que eu devia fazer. Olha que legal que é isso. Não é legal, gente? Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve do meu lado e me deu forças, e Ele me fez com que a mensagem fosse enunciada por mim de modo integralmente. Eu não fugi nem um momento da mensagem de Deus, e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão, ou seja, o demônio queria acabar comigo, mas eu continuei. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste, porque eu fiz a minha parte.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga: eu sou feliz por ser católico. Amém.